Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa quarta aula da jornada da ansiedade. Hoje nós vamos entender como você é capaz de viver livre e leve, livre da ansiedade, com mais prazer e mais no momento presente, conectado com o momento presente. Mas você deve estar se perguntando: mas será possível se livrar da ansiedade com métodos naturais? Sim, hoje nós vamos ver como isso é possível, viver de um modo mais natural, sem ansiedade e como se livrar dela através de um método natural, sem procedimentos de medicamentos. Vamos ver então. A neurociência, ela já comprova isso. Através de estudos sobre ansiedade, no entanto, é preciso preparar a nossa mente, o nosso cérebro, para facilitar essas mudanças, as mudanças que se deseja, pois temos a neuroplasticidade a nosso favor. O nosso cérebro, ele é plástico, ele se molda a novas informações. E a neuroplasticidade, também conhecida como a plasticidade neural, é a capacidade do cérebro se adaptar a novas mudanças por meio do sistema nervoso. Trata-se de habilidades do cérebro de criar novos neurônios, novos circuitos neurais, e ele se molda a nível estruturais por meio de aprendizagens e vivências no nosso dia a dia. Uma aluna minha um dia me perguntou: mas Cassi, será possível um dia eu viajar sem ter medo de ter um ataque de ansiedade ou medo de morrer? Será que algum dia eu vou poder viver sem essa angústia, sem esse medo dentro de mim, sem esse medo de mim mesma? Porque eu tenho um medo constante de morrer, porque eu tenho síndrome do pânico. Sim, isso é possível. A mente humana tem a capacidade magnífica de imaginar e se reinventar, ou seja, a nossa mente ela tem a capacidade de criar e reproduzir novas imagens dentro do nosso pensamento, porque o pensamento ele surge através de imagens, da mesma forma que os sonhos durante a noite. Desta forma, imaginar algo que você vê, ou algo de fato mesmo, para o nosso cérebro é virtual isso. Você imaginar algo, ou você me imaginar, ou você está vendo eu virtualmente aqui. Para o cérebro é a mesma imagem, você imaginar como eu sou e você me ver aqui. Para ele é a mesma coisa. As mesmas partes do cérebro são ativadas tanto quanto uma pessoa pensa num rosto ou numa cena, quando realmente ela olha uma foto do mesmo rosto no mesmo lugar. Então, o nosso cérebro ele tem essa capacidade de ver, mas ele não tem a capacidade de diagnosticar se aquilo realmente é real ou virtual. O processo de mudar essas sensações e ressignificar as imagens na mente se torna incrível. E a possibilidade de curar traumas, estresse, pensamentos ansiosos é muito grande. Mudando esses pensamentos, essas crenças limitadoras para pensamentos e crenças mais fortalecedoras, você mudando isso, você passa a ter uma vida mais leve. E isso se dá através de processos naturais. Eu já vou falar logo adiante como a gente faz isso. Isso já é comprovado pela neurociência. A questão é que ferramentas utilizar para que isso seja realizado de um modo tranquilo e eficiente. Para mudar a realidade interna da pessoa, como se faz isso, né? Quais as ferramentas usar para mudar esses pensamentos?
esses pensamentos ansiosos. Eu já usei isso para mim e já ajudei muitas pessoas com essas ferramentas. Então, eu tive uma aluna, ela ficou 4 dias internada, porque ela teve uma síndrome do pânico. E os médicos não conseguiam diagnosticar o que ela teve, porque ela teve quase que uma parada respiratória e ela entrou em choque, ela ficou com muito medo de morrer e fez uma bateria de exames, eletro da cabeça, fez eletro do coração, fez tomografia e vários outros exames e nada apareceu, nada constatou-se de fato. Aí os médicos chegaram que era uma síndrome do pânico. Então, ela ficou internada 4 dias, sedada para se acalmar e tal. Aí depois ela veio se tratar comigo. E a gente trabalhou aí várias aulas. E ela hoje ela consegue se controlar. Ela consegue se controlar antes de ter uma síndrome, antes de ter um ataque de ansiedade. Quando ela vê que aquele pensamento está surgindo, ela corta o mal pela raiz imediatamente. Então, a nossa mente tem a surpreendente capacidade de se moldar a novas realidades. Tem a capacidade de formar novos hábitos e isso vai modulando, vai mudando nossos comportamentos. E se isso for potencializado, a capacidade mental e emocional é muito grande de ser mudada, tendo um gerenciamento, né, dessas dificuldades surgidas numa crise de ansiedade. Aí você diz, mas eu tomo medicamento, mas ainda eu me sinto muito inseguro, cheio de medo, cheio de pânico. Tenho medo de sair, de viajar, ter um ataque. Não saio a lugares com os amigos, eu tenho medo de ter uma síndrome do pânico. Mas eu tomo medicamentos, mas continuo com esse medo. Gente, é porque a medicação, ela ajuda a acalmar os sintomas físicos, mas a medicação, ela não ressignifica e nem reedita as informações gravadas lá na mente. Os medicamentos, eles acalmam sim, mas daí os sintomas físicos, né? Mas aí a questão dos medicamentos, você vê com o seu médico. Se você se sente seguro, confiante e tal, né? Mas aí você conversa com o seu médico. Até quando eu fui diagnosticada com ansiedade, de tanto querer resolver as coisas tudo rapidamente, parecia que o mundo era muito lento, as pessoas eram muito lentas à minha volta e eu queria resolver tudo de uma vez só, muito ansiosa para que essa pandemia acabasse, para mim poder voltar ao meu trabalho e tal. Eu acabei desenvolvendo uma gastrite nervosa, mas ainda que minha médica, ela foi muito camarada comigo, ela foi muito atualizada, digamos assim. E ela não me encheu de remédio. Sim, ela me mandou tomar triptofano, que é um grande aliado para combater a ansiedade. Ele ajuda a acalmar as crises de ansiedade. E ela mandou eu voltar a praticar meus exercícios, cuidar da minha alimentação, trazer a minha mente para o momento presente. E isso fez com que eu desse uma viravolta na minha vida, né? Porque eu ficava tão eufórica e eu não conseguia resolver nada, de tanto que eu queria resolver, eu não resolvia nada. E aquilo ficava uma bola de neve. Então, sim, as coisas podiam piorar, né? E onde a maioria dos médicos deu muito medicamento para as pessoas, a minha médica foi muito atual comigo, né? Então, eu agradeço muito a ela e não me prescrever tantos remédios, né? Eu já vou mostrar para vocês aqui algumas coisas. Então, apesar de tudo isso, eu
eu já tinha um certo conhecimento e eu usei isso ao meu favor, né? Então eu fui usando todo o meu conhecimento para me acalmar, para me reequilibrar, organizar os meus pensamentos, porque eu estava muito obsessiva, muito compulsiva por comida, por compras, em um momento que não podia gastar, em um momento de pandemia, sem poder trabalhar em casa e, sabe, assim, muito eufórica, muito nervosa com tudo isso. Mas eu vi que eu mesma poderia me ajudar, que eu podia cuidar de mim. Aí então, depois de 6 meses nisso, eu estava com 6 quilos a mais, com o abdômen muito inchado devido ao ácido estomacal produzido pela gastrite nervosa. Muito inchado, abdômen muito inchado, aquilo era muito desconfortável. Eu ainda hoje estou no processo de emagrecimento e tal. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês o meu exame, que eu fiz uma endoscopia, tá? Isso aqui não é nenhuma mentira, realmente tudo verdade, tá? Não é nenhuma historinha para vender nada para vocês. Aqui tem o resultado da minha endoscopia. Uma esofagite erosiva, distal leve, pangastrite, endoscópica e não temática discreta com erisões no antro, gastrite nervosa leve. Mas eu tive, isso já estava me dando um grande incômodo. E imagina quem está num grau mais forte de ansiedade, como fica o intestino e a mente da pessoa, porque tem uma ligação muito forte cérebro e intestino, e isso, se não é equilibrado, causa uma ansiedade muito grande. Aqui está, ó, triptofano. Triptofano é um medicamento natural que eu usei, foi o único que eu usei, e todo o restante do processo eu usei todas as ferramentas naturais, meditação, música, exercício, alimentação, respiração, para me controlar da ansiedade, para me curar disso. Vocês podem notar, até hoje eu até falo mais lentamente, né? Aí eu parei para pensar, né? E realmente ver que eu poderia eu mesma cuidar de mim. Aí eu comecei com os meus exercícios, meditações, as aulas de respirações, onde eu já tinha feito uma formação há 2 anos atrás, respiração e controle da respiração diafragmática. Essa respiração, ela não é uma respiração simples, a gente usa um monte de técnicas junto, combinados com pautas posturais. É um treinamento que foi desenvolvido na Europa e foi juntado o melhor das terapias europeias com as terapias do Oriente, né? Então foi feita uma junção e aí foi criado um método respiratório e postural. É como se fosse uma terapia natural que age como se fosse um equilíbrio, onde muda as sensações do nosso corpo. E eu comecei a usar isso em mim e realmente dá um resultado fantástico. E aí eu já ajudei muitas pessoas com isso também. A música, passava horas escutando músicas calmas. A música, ela age diretamente na nossa mente, pois as ondas sonoras, as ondas da música, ela faz um trabalho magnífico na nossa mente. Como já dizia o filósofo e matemático, o grego Pitágoras, ele acreditava firmemente no poder curativo da música. Enquanto o médico e enciclopedista romano Celsius, ele afirmava que a música ela deveria ser usada para animar e acalmar pacientes. Durante a peste bubônica, a música foi prescrita por médicos para fins de saúde mental.
Então, tudo isso foi mudando a forma de ver a vida. Eu fui ressignificando, limpando os meus pensamentos, minha forma de agir em cada dia foi ficando melhor. Eu fui me aperfeiçoando, me adaptando mais e mais às meditações, às respirações, aos exercícios. E a partir disso eu fui ajudando amigos próximos, pessoas conhecidas, pessoas da minha cidade. Eu já ajudei muitas pessoas com isso. E aí, com toda essa informação, com todo esse conhecimento, eu disse, eu vou ajudar mais pessoas com isso. E aí eu criei um método, assim, surgiu na minha mente. Eu vou criar um método Minha Ansiedade, porque tem tanta gente sofrendo com isso nesse momento. Então eu vou ajudar mais pessoas, né? Não só pessoas mais próximas a mim, mas pessoas mais que precisam disso, pessoas mais distantes que necessitam disso, pois eu tenho todas as ferramentas na minha mão, né? E eu não tinha me tocado disso. Mas por que a minha ansiedade? Porque eu passei por isso. Porque eu fiquei sem trabalhar, porque eu fiquei dependendo de pessoas nesse momento de pandemia. Eu tive que parar com todas as minhas atividades. Então, eu escolhi minha ansiedade porque eu admiti que eu estava ansiosa, eu aceitei isso e aceitei cuidar mais de mim. Porque eu mereço ser livre, porque eu mereço ser leve, viver leve, ter uma vida leve. Então, minha ansiedade, porque quando a gente trata com suavidez, com carinho, tudo se resolve, né? Porque a gente deve de olhar mais para dentro de nós, de aceitar a ansiedade em primeiro lugar, porque é ali que começa toda a transformação, todo o tratamento, se olhando para dentro e se aceitando. O que tem a partir deste momento, tudo começa a se encaixar. Tu começa a ver tudo o que você precisa no momento que você olha para dentro do seu interior e se conecta com isso. Mas o que eu tenho, o que tem para ser encaixado dentro de mim, né? O que tem que ser mudado? O método Minha Ansiedade, eu uso tudo que eu usei para mim e para os meus amigos, para as pessoas próximas, as pessoas da minha cidade. O que eu usei para mim e para as pessoas que eu ajudei são ferramentas onde a gente transforma as imagens dentro da mente. Você reedita as suas imagens. Eu falei lá no início, tudo isso já vem sendo muito estudado e comprovado pela neurociência. Você muda os seus pensamentos e a forma de ver e observar as coisas. Você muda as sensações. E as sensações, elas interferem diretamente nos pensamentos e nos nossos comportamentos. E isso tudo é natural e já vem sendo estudado por grandes cientistas e profissionais da área da saúde. Porque os tratamentos naturais podem sim cuidar e tratar da ansiedade. Mas então, por que nós temos o método Minha Ansiedade? Porque ele foi feito, através do que ele é feito. O método Minha Ansiedade é onde a gente faz uma limpeza de pensamentos. A gente faz uma reeditação dos pensamentos ansiosos, aqueles pensamentos mais negativos, mais eufóricos, obsessivos. Você olha de uma outra maneira para a vida. Ou seja, reeditar os pensamentos através de imagens e âncoras e afirmações de segurança e confiança. Essas informações são instaladas em nossa mente através de exercícios específicos para isso. Como você vê o lado bom e calmo da vida. Como você contempla o belo da vida. Como você contempla os jardins da sua vida. O jardim que há dentro de você.
A gente usa a música, as músicas calmantes, como eu falei anteriormente. As músicas, elas trazem sensações de bem-estar, pois elas têm esse poder de transformar o nosso interior, a nossa vida. Nós temos as meditações, pois as meditações têm uma capacidade de trazer a nossa mente para o aqui e o agora. Confesso que essa é a parte que eu mais gosto. A meditação, ela é transformadora. Como você se autoconhece, como você se autoavalia, como você se sente, como você sente o seu pensamento, como você sente o cheiro das coisas, como você sente o seu corpo físico, as sensações que você tem, como você vê, como você direciona o seu pensamento para o momento presente. Nós temos também no nosso método Minha Ansiedade dicas valiosas de como cuidar da alimentação, pois a alimentação, ela tem uma influência muito grande na ansiedade, pois alimentos que não são muito saudáveis, como industrializados, açúcares, farinhas, isso causa uma irritação muito grande no intestino e acaba com que você tenha mais ansiedade. Então a gente tem dicas muito valiosas de boa alimentação para combater a ansiedade. Também temos massagem relaxante para os músculos que são cheios daqueles nódulos doloridos e cheio de toxinas acumuladas devido à tensão muscular. A pessoa fica sem poder fazer exercícios, fica toda dolorida, passa o dia com dores nas costas. Então a gente trabalha com esse tipo de massagem que você pode se auto-aplicar e fazer em casa, junto com as pessoas da sua família. E isso pode fazer com que você volte a fazer outras atividades mais relaxado, com que você possa dormir melhor. A gente também tem uma aula específica de massagem relaxante para dormir, para quem tem insônia, para quem sofre com noites mal dormidas. Sem contar nas aulas de respiração combinadas com as pautas posturais, para reprogramar a sua respiração, onde muda as sensações, pois esse tipo de respiração tem o poder de ativar as boas funções do nervo vago, que leva informações neurais ao cérebro, já que ele é uma ponte de ligação e informações neurais entre o intestino e o cérebro, mudando as sensações de ameaça, melhora os processos da digestão e traz um melhor equilíbrio interno, que é a sensação mais restauradora que a respiração diafragmática pode proporcionar a uma pessoa. Pois a respiração diafragmática, segundo os estudos, ela pode interferir na neuroplasticidade que eu falei anteriormente, pois ela traz à sua mente informações valiosíssimas de sensação de bem-estar, fazendo com que o corpo e a mente eles entrem em resiliência. Então, eu busquei essa formação que foi desenvolvida em um instituto da Europa, na Espanha, onde eles uniram o melhor das terapias europeias e orientais, como eu falei anteriormente também. E isso se juntou e tornou-se uma das melhores terapias naturais através da respiração jamais vistas no mundo. Só que ainda é muito pouco conhecida aqui no Brasil e no mundo ainda. É muito recente, isso tem apenas 5 anos ou um pouquinho mais, 6 anos em torno disso, que surgiu essa formação. Então é muito recente, muito novo. Isso altera as sensações, altera os nossos sentimentos, os nossos comportamentos e as nossas ações,
sem contar na leveza e na paz física e na paz espiritual que isso traz para nós. É uma transformação magnífica. Também temos exercícios físicos, sendo que os exercícios eles são fundamentais nessa jornada da libertação da ansiedade. Sem contar com as dicas de como usar os 5 sentidos a favor da ansiedade, né? Para combater a ansiedade. Prestar atenção no tato, no paladar, no olfato, na audição, na visão. Tudo isso muda as sensações, né? Com os exercícios físicos e usando os 5 sentidos, isso muda as nossas sensações. E as sensações, elas interferem na nossa mente. Então, eu juntei todo esse meu conhecimento, essas formações, e preparei uma surpresa, um presente muito especial para você que ficou comigo aqui até o final dessa aula, no final dessa jornada da ansiedade. Eu preparei um presente muito especial para você que ficou aqui comigo. E eu vou revelar esse presente num próximo vídeo, que vai ser muito em breve. Eu espero você nesse próximo vídeo. Até lá!